CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV e também da FAESA. Andréia sempre fala conosco aqui sobre nossa relação com o nosso trabalho, com nossas lideranças ou com nossos liderados, enfim, vida profissional. E hoje ela traz uma pergunta que nós também fizemos para os ouvintes. Liderança confiável e liderança performática. André, nós não sabemos exatamente o que é uma liderança performática. Então abrimos espaço hoje no programa para os ouvintes prestarem homenagens a algum chefe que marcou positivamente a sua vida, que trouxe valores que foram além do profissional, ou, ao contrário, para que os ouvintes contem histórias de chefes que os deixaram assim, tristes, que tiveram atos que não foram muito agradáveis, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E já ouvimos vários relatos aqui, viu, Andréia? Mas, enfim, foi só para que você fique informado, porque eu sei que o seu tema é um pouco mais preciso, um pouco mais limitado. Diferença de liderança confiável e performática, não é isso? Isso, boa tarde, Mário. Boa tarde, colegas do estúdio e aos nossos ouvintes. Eu estou acompanhando desde cedinho aí as respostas dos nossos ouvintes, inclusive algumas respostas muito curiosas, né? Mas a relação, esse é um novo estudo muito atual. Inclusive, a primeira vez que eu falei para o mercado, dentro dos meus conteúdos, foi na semana passada, numa masterclass que eu dei sobre liderança de alta performance, e tem feito muito sentido com o que eu tenho visto e presenciado no discurso das pessoas em relação à liderança. Quem está divulgando esse conceito, né, que é o líder de confiança, né, que é sempre uma expressão em inglês, porque esses grandes conceitos vêm normalmente dos Estados Unidos, que é o chamado Trustfulness Leader, que é o trust de confiança, né? Então, em grandes linhas, traduzindo, é o líder de confiança. É um autor chamado Simon Sinek, que ele é bastante conhecido no meio de quem estuda, né, e acompanha conceitos de liderança, e foi o grande criador há mais de 10 anos de um conceito chamado Círculo Dourado, que ele diz que tudo começa pelo porquê, né? Tanto essa lógica das empresas, que é o propósito das empresas, e o propósito das pessoas. Tem outros autores que fizeram releituras, mas o Simon ele é bastante conhecido, e ele está trazendo agora esse conceito de liderança confiável, que é essa comparação entre a performance, e aí quando a gente fala líder performático, é aquele líder que entrega as metas mesmo, sabe, Mário? Que entrega os resultados, que entregam as metas financeiras, que entrega aquele aspecto mais objetivo e normalmente vinculado exclusivamente ao aspecto financeiro para as organizações, que é algo... Então não é algo tão pejorativo como a gente imaginava, não? Não, mas o que acontece? O Simon, ele traz um cruzamento que é muito interessante, que ele faz... É uma espécie de matriz, né? Em que ele faz uma linha para vertical e uma para horizontal, e na vertical ele coloca a palavra performance, que é o líder performático, e na horizontal ele coloca confiabilidade, que é o líder confiável. Ele diz assim: um líder de baixa performance com baixa confiabilidade, é óbvio que ninguém quer, ninguém gosta, nenhuma empresa valoriza. Sim. O líder de alta performance e de alta confiabilidade é aquele modelo muito ideal, né? Todo mundo quer esse líder. Mas tem um líder que as empresas começaram a perceber que elas vão ter que tomar algum tipo de atitude, porque são elas que estão expurgando os talentos das organizações. Eu estava ouvindo o depoimento de alguns ouvintes, né? E não só os nossos ouvintes, mas isso eu escuto diariamente, não é um exagero esse diariamente, pessoas que têm desejo de sair das organizações ou saem por conta desse elemento que o Simon faz, que é o líder de alta performance, mas com baixa confiabilidade. E normalmente esses gestores que só focam na entrega, e eles existem mesmo, né? Sim. Mas eles têm baixa relação de confiança com o time, são exatamente o que a gente chama de líderes tóxicos, aqueles que geram um ambiente tóxico, porque
para atingir a meta, se ele tiver, inclusive, que tomar decisões no meio do caminho, eu gosto de usar uma expressão super forte, que todas as pessoas que estão nas empresas e os líderes entendem quando eu falo que ele entrega, mas ele deixa um rastro de sangue pelo caminho, é exatamente esses líderes que no passado as empresas até valorizavam ou fingiam que não viam muito bem, e hoje não está dando mais para fingir que não está vendo, Mário, porque essas pessoas elas têm expurgado os talentos e estar com pessoas confiáveis é o que tem feito essa dinâmica do famoso engajamento funcionar. Além de eu estar com o líder, né, que ele tem ali uma performance e ele, até porque ele precisa mesmo para entregar resultado, mas além disso é um líder que eu posso confiar. E não necessariamente é um líder amigo, é um líder em que aquilo que fala cumpre, não existe agenda oculta, se a equipe, né, toma uma atitude que talvez não foi positiva, ele assume junto com o time, então ele tem essa consciência da responsabilidade que ele tem em relação às pessoas. E Confiável, aí então, o justo, né? Simon É como se fosse um líder justo, assim. Para é um ele líder e para com os justo. liderados. É um líder justo, é um líder respeitoso, é um líder que compreende que as pessoas não têm que ir para os seus ambientes de trabalho para serem desvalorizados ou desrespeitados. E é interessante que eu ouvi o depoimento de um ouvinte, né, que te chamou a atenção do Adalberto, também me chamou a atenção, mas naturalmente que eu, no mundo da relação das pessoas, sei que as pessoas são diferentes mesmo, e a gente respeita a opinião, em que ele disse que ele aprendeu muito, né, e valoriza muito um chefe que era muito agressivo, enfim. Mas eu digo até para essas pessoas que é importante, eu acho que é essa o estudo, né, e pesquisa e a sinalização desse conceito do líder confiável que ele traz, que é não é porque você aprendeu apanhando que você tem que ensinar batendo. Cada vez mais as pessoas querem aprender apanhando, Mário. A gente é de uma geração, né, nós, os mais maduros, enfim, que a gente viu muito isso ao longo da nossa carreira, né, o quanto esse perfil ele era mais, vamos dizer assim, tolerado, né? É A muito comum. gente Ah, um líder que trata mal as pessoas, dá um esporro, que mas aprendi muito com ele. grita, Sofri, mas é como se fosse necessário para aprender, é, né? exatamente. E você eu não duvido que o ouvinte tenha aprendido muito, assim como nós, mas será que, e provavelmente a gente não teria aprendido muito mais, né, se eu tivesse, além disso, uma relação de confiança? Então é muito Claro. importante que a gente compreenda, e eu vi em algum momento você falando hoje sobre a questão da diferença das gerações, e isso é Sim. muito importante, porque de novo, vou repetir a frase, porque é uma frase que faz a gente refletir. Não é porque a gente aprendeu apanhando que a gente tem que ensinar batendo, porque as pessoas não querem mais apanhar para aprender. Então, acho que esse é o grande ensinamento desse conceito, amarrado com outros indicadores, Mário, ele só faz cada vez mais sentido, porque saiu uma pesquisa muito profunda que o LinkedIn faz todos os anos, porque o LinkedIn tem uma base de informação profissional enorme, né? A maior base do mundo está hoje no LinkedIn, que é um relatório de tendências globais, tá? Ele pega, isso é mundialmente, ele faz esse estudo. E olha que interessante, fazendo a correlação com esse conceito do Simon Sinek de líder confiável. Ele diz que a grande tendência e que já é em alguns momentos, né, manifestada no presente, que o bem-estar no trabalho é um novo padrão de excelência. Então, o bem-estar no trabalho é um novo padrão de excelência. O conceito performático ele se amplia exatamente nesse sentido que o Simon traz. Então, o performático ele vai passar, ele vai deixar de ser só aquele que entrega o resultado financeiro, mas aquele, e a pesquisa fala exatamente essa expressão, tá? Que cuida da qualidade das relações. Então, eu entrego, mas eu tenho um cuidado na qualidade das relações, que, de novo, não é ser necessariamente amigo da equipe. Eu adoro a liderança que se abre para isso, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de relações respeitosas, relações em que eu me sinto enfim, indo para um lugar onde eu vou dar o meu trabalho, não dar ali, muitas vezes, a minha
até dignidade, né? Porque dependendo da humilhação que uma pessoa sofre, ela entrega ali para a empresa até a própria dignidade. Então, quando a gente faz os cruzamentos com uma série de pesquisas, a gente vê que realmente é um caminho que faz muito sentido. Eu que estou com os líderes e com alunos, né, e com pessoas nas empresas, fez muito sentido. E lá nessa masterclass, quando eu apresentei esse conceito, também ressoou muito forte nas pessoas, né? As pessoas querendo muito ter líderes cada vez mais confiáveis. Perfeito, Andréia. Mais confiáveis, um pouquinho performático também, um pouquinho não. Essencial que tenha os resultados, mas principalmente Isso. confiáveis, lideranças justas. Ótima essa frase que você disse. Não é porque aprendemos apanhando, precisamos ensinar batendo. Andréia, e você viu a amplitude daquela pesquisa do tema que você trouxe aqui sobre trabalhar 4 dias por semana em vez de 5? Eu vi no Jornal Nacional, inclusive, Mário, muito Hum. interessante porque a gente tem antecipado algumas pautas que estão só saindo agora nos É, grandes, né, veículos nacionais. E é uma tendência. Olha que interessante também, fazendo essa conexão com o testemunho do nosso ouvinte que está aí no Reino Unido, né, que falou que sim. a chefe perguntou, né, que podia, Ele se não for queria acordar meio-dia, cedo, né? que ele não queria acordar cedo. Isso, para mim, nos soa estranho, mas é uma exemplificação. Inclusive, o Reino Unido é um dos grandes pioneiros, né, de 4 dias, trabalha 4 e o restante folga. E olha a mentalidade dessa liderança, porque o Adalberto até brincou, é uma verdade, né? Você, infelizmente, não é poder escolher isso, Mário, porque a gente precisa de você todo dia no Bom Dia Espírito Santo. Não tem É. como. Ah, é. Mas as lideranças precisam estar com a cabeça cada vez mais aberta para respostas como essa, porque olha só, se para essa empresa pouco importa que o funcionário chegue meio-dia ou 8, porque o que importa para ela é o que ele vai gerar de resultado, é muito interessante quando uma força de trabalho fala. Eu tenho dificuldade de acordar de manhã, porque é real, tem algumas pessoas que têm muita dificuldade mesmo, e, portanto, vai ser só um cumprimento de horário burocrático que não vai gerar a performance necessária e nem o bem-estar dessa pessoa. Então, olha como que bateu positivo nessa pessoa, ao ponto dele lá no Reino Unido mandar uma mensagem para a Não é? gente e provavelmente não vai sair dessa empresa, porque vejo poucas empresas com essa mentalidade. Então, essa flexibilidade de compreender e cada vez mais o bem-estar no trabalho é um novo padrão de excelência, isso é o que vai fazer o que a gente vem falando há tanto tempo aqui do desafio, né, da jornada e da vida profissional, que as pessoas voltem a se conectar com as organizações, porque a gente, insisto, está com modelos antigos num mundo novo. E um mundo novo são respostas sempre que possíveis, naturalmente, como essa liderança deu para esse nosso ouvinte que está ouvindo a gente lá do Reino Unido, e a gente fica muito feliz com isso. É, na pesquisa, né, de trabalho de 4 horas, aumentou a produtividade, porque os funcionários tinham menos ansiedade, ficavam menos cansados e produziam mais mesmo trabalhando um dia menos na semana. Diminuiu muito o número de faltas também. Por isso, É, melhorou a produtividade. Você deve ter visto, evidentemente, né, André? E melhorou o faturamento das empresas. Olha que coisa louca, gente. Trabalhando um dia é, menos por semana. Esse conceito de quanto mais você fica no trabalho, mais você produz, está caindo por terra, como bem lembrou o André aí, né, André? exato. E tem aquele conceito que a gente já trouxe aqui, né, Mário, sobre engajamento, que é o maior desafio hoje, né, ou um dos grandes desafios hoje da liderança, que é engajar pessoas, que a gente precisa ampliar além de mãos e mentes, né? Agora a gente precisa conquistar o coração e o espírito das pessoas. E espírito nada tem a ver com religião, mas com essa conexão dos meus valores com o valor da empresa, porque uma empresa que viabiliza esse descanso e esse bem-estar, as pessoas acabam trabalhando quase que uma homenagem ou quase que uma valorização daquele ambiente de trabalho. É só a gente lembrar, Mário, é o mesmo efeito, tá? Quando a gente tinha um professor que a gente amava a aula dele, a gente não estudava muito mais para que o professor tivesse orgulho da gente do que pela própria nota, É. de tanto carinho e afeto que a mesma coisa é essa lógica nova dos ambientes profissionais. Eu quero dar o meu melhor para que a empresa veja que valeu a pena
diminuir a minha jornada. Então, é natural que se aquela pessoa que ia dar o atestado, ou ia levar o filho no médico, ou outra coisa, ela tira essa possibilidade de ausência para esse dia de folga, que foi exatamente o que a pesquisa revelou. Diminuiu o número de faltas, porque as pessoas às vezes faltavam, porque ou estavam muito cansadas, ou porque queriam usar um dia ali para uma questão de um médico ou de acompanhamento de um filho, e aí a pessoa resguarda a empresa, e não só a empresa, né? Resguarda esse modelo de trabalho que faz muito sentido. E aí, de novo, a gente volta para aquele conceito que a gente já falou aqui, que é a famosa desistência silenciosa. Então, as pessoas estão desistindo desses modelos tradicionais e valorizando e quase que homenageando a partir da sua performance profissional esses novos modelos que colocam o bem-estar no centro das relações. E como disse bem a pesquisa aqui do LinkedIn, o caminho é a qualificação das relações e o ambiente, né, e o bem-estar como o novo padrão de excelência das empresas. Último comentário de ouvinte, só para a gente encerrar, André, olha como o Marcel prestou atenção no que você comentou hoje na CBN. Tive um líder que cobrava muito severamente, mas era muito humano também. Um exemplo foi um período antes do meu casamento, que passei por uma semana dramática. Não consegui comparecer a um evento do trabalho. O líder, saiu do meio do evento e foi me encontrar. Olha, tomamos umas cervejas, conversamos sobre a vida, já que ele era mais experiente, e no fim acabamos não indo para o evento. Para mim, um grande exemplo de liderança é o que está com você cobrando de forma severa, porque entende que o seu sarrafo tem condição de subir. Totalmente performático, mas também é coração na medida que há necessidade. Ele não abandona os seus. Olha aí o Marcel trazendo esse relato. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal, Marcel, trazer, porque as pessoas confundem que um líder, né, para ele não ser o famoso assediador ou o famoso controle e comando, ele não tem que ter assertividade. Líder tem que exigir, tem que às vezes chamar numa sala e sinalizar, né, mas não isso tudo sem desrespeito, porque esse que é o grande ponto que a gente vem dado. Até a gente não tem às vezes conversas mais firmes com os nossos filhos, né? Eu sempre faço uma analogia, não que o chefe tenha que ser pai ou mãe, mas é o mesmo sentido de desenvolvimento e de cobrança, mas quando precisa, tem ali um líder confiável, porque o que o Marcel teve foi acesso a um líder confiável exatamente nessa matriz que o Simon fez, né, de alta performance e alta confiabilidade. Então, parabéns aí para o líder do Marcel e do Marcel também, que espero que se um dia for líder, possa também reproduzir esse modelo com a equipe dele. Obrigado, viu, André? Até a próxima segunda-feira. Até, Mário. Tchau a todo mundo, tchau aos colegas aí do estúdio. Até segunda que vem. Até segunda que vem.